Meus irmãos, quero chamá-los ao texto de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, o texto de hoje, ele vai falar sobre como nós podemos resolver os conflitos dentro da nossa família e como esses conflitos, sendo resolvidos devidamente dentro da nossa família, também podem ser tratados e a gente ter esse mesmo espírito, esse mesmo ímpeto dentro da igreja. Agora eu quero chamá-los para um outro texto, para a gente manter em mente, que é o texto de Efésios 4. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos orar? Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos trazido aqui para ouvir a Tua Palavra, para cultuar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, caso contrário, nós não poderíamos Te conhecer, Senhor. Obrigado porque através da Tua revelação, da Tua Palavra, o Senhor nos dá uma direção, um guia de como devemos viver e de como devemos conduzir a nossa família. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a seguir esse manual da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome. Também te pedimos que as nossas famílias, ó Deus, sejam famílias que sejam fortalecidas por Ti. E que a partir disso, ó Deus, as nossas igrejas, e esta igreja Batista Regular Ebenezer, seja uma igreja forte, porque tem famílias fortes. É pelo que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos ouvido de várias e várias maneiras, de várias e várias sortes, a palavra crise. Crise sanitária, crise financeira, crise de qualquer outro tipo. Porque é comum se ouvir essa palavra. A gente está aí com uma inflação grande e também teve toda a questão da pandemia, do coronavírus, crise sanitária, crise, e às vezes vira até uma desculpa para qualquer outra coisa que seja, não, é porque nós estamos passando por uma crise. É comum ouvir isso e, de fato, nós passamos por uma crise não só financeira, sanitária no nosso país e no mundo até, podemos falar de uma crise ética, uma crise moral. As pessoas não sabem para onde vai, o que elas têm que fazer, as coisas estão invertidas, o mundo está de cabeça para baixo, não precisa não precisa ler muitas notícias para perceber o quanto o nosso mundo não sabe para onde vai. Então nós vivemos em tempos de crise, é fato. O livro de Tiago, ele é escrito para um povo que também está passando por um tempo de crise. Um povo que foi pego meio que de surpresa, algumas perseguições vieram a abatê-los, e eles precisam ouvir uma teologia, uma pregação que eu chamo de uma teologia apressada. É um termo que eu criei para explicar o que Tiago está querendo fazer. O texto de Tiago está de uma forma muito prática, trazendo a teologia, trazendo as verdades de Deus para um povo que precisa de uma resposta rápida e prática para suas crises. E aqui, Tiago chega para esse povo, lá no versículo 19, e ele começa com a expressão, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Quando Tiago chama atenção para esse povo dessa forma, é como um brado de quem está querendo, meus irmãos, agora o negócio é sério. Vocês precisam saber disso, na verdade, vocês já sabem disso. Vocês já sabem daquilo que é importante para a vida de vocês, mas não custa nada reforçar. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A questão, meus irmãos, é que todos nós passamos por conflitos. O conflito faz parte da nossa vida. Desde que a gente lida com qualquer outra pessoa, é natural que haja os conflitos. Nós somos pecadores. Se vacilar, você tem um conflito até consigo mesmo, às vezes a gente fica assim, né?
não é falando consigo mesmo, às vezes falo, né, eu vou me confessar, né, às vezes eu falo comigo mesmo, e às vezes eu fico brigando comigo mesmo. Rapaz, como é que você fez isso? A gente tem conflito até com a gente, quanto mais com as outras pessoas. Pois bem, ao tratar sobre os conflitos, meus irmãos, como eu falei, eles fazem parte da nossa vida debaixo desse sol, desde Gênesis 3, desde a queda, os conflitos fazem parte da nossa vida. Então, talvez nessa semana você já tenha tido algum conflito, alguma discussão, ou algum desentendimento de grande ou pequeno porte, eu não sei. Mas alguma coisa que alguém falou e você não entendeu direito, ou que você falou e a pessoa não entendeu direito, não sei. Os conflitos de alguma forma fazem parte da nossa vida. A questão é o que nós vamos fazer com eles. Porque os conflitos, eles aparecem com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Não sei se você já parou para pensar, mas a gente só briga com quem a gente gosta. Com quem a gente está perto de alguma forma. Passa uma pessoa aí no meio da rua, você não vai brigar com ela, a não ser que você seja meio doido, né? Com quem é que você briga? É com a esposa, com o esposo, com o filho, com o irmão. Não é assim? São as pessoas com quem nós nos relacionamos. Tanto que tem aquela história, já ouvi dizer, né, que tem um casal, não, a gente nunca briga, pastor. Pô, se o casal nunca briga, nunca discute, eu sei que o negócio está terrível dentro desse casamento. Eu acho que eles nem se olham, nem se falam, porque você discute com quem você conversa, com quem você se relaciona. Se você nunca discute, é porque você nunca se relaciona. Pois bem, os conflitos, como disse, eles fazem parte da nossa vida. E a questão é o que nós vamos fazer com eles. Porque os conflitos fazem parte da nossa família. É uma família, a nossa família, nosso núcleo central ali, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos. Faz parte ainda mais dos familiares, né? Aí se colocar primo, sogra, papagaio, aí é que tem briga mesmo. Eu sei. Mas o que é que a gente faz com esses conflitos? Como é que a gente reage diante deles? Se nós não sabemos resolver os nossos conflitos dentro da nossa família, nós não vamos saber resolver os nossos conflitos dentro da igreja. Porque na igreja nós nos relacionamos em alguma medida. É certo que é bom viver a vida da igreja. Mas onde você convive com maior intensidade, é óbvio, é dentro da sua família. E se você não sabe tratar os conflitos dentro da sua casa, você não vai saber tratar as dificuldades de relacionamentos que existem dentro da igreja. E uma família fraca em tratar os seus próprios conflitos vai gerar uma igreja fraca em tratar os seus próprios conflitos. Uma família em que você evita tratar de certos assuntos porque você sabe, não, esse assunto aqui a gente não fala porque senão vai gerar problema. Como assim? Então quer dizer que você joga a poeira para debaixo do tapete porque você não quer falar de certos assuntos, porque esses assuntos, isso na verdade o que é? É alguma mágoa, é algum rancor que ficou de alguém que fez um negócio há 15 anos atrás, ninguém mais fala no assunto que é para não gerar problema. Isso quer dizer que esse conflito, ele não foi tratado. Ele não foi resolvido. E essa família é uma família frágil. É uma família tão frágil que ela não pode tratar de certos assuntos, senão, como se diz, o bicho pega, né? O bicho vai pegar. Não é assim que funciona. Então quando a gente lida com um conflito, quando a gente, aliás, se depara com um conflito, a gente precisa reagir a esse conflito biblicamente. E felizmente, meus irmãos, nós temos um texto bíblico para isso, que é o texto de Tiago 1, versículos 19 a 21. Mas vocês lembram que eu li um outro texto antes de orar, que foi o texto de Efésios 4, versículo 26, desculpe. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas tem o versículo 27. Alguém pode ler para mim o versículo 27? É bem curtinho. Efésios 4, 27. Nem
deis lugar ao diabo. Meus irmãos, quando a gente não trata os nossos conflitos, o que vai acontecer com a nossa vida? A gente vai estar abrindo o espaço da nossa casa para quem entrar? Para o diabo. Está escrito aí, irmãos, Efésios 4:20. Eu posso descer, meu irmão? Vou descer, viu? Efésios 4, 26 e 27. E no 27 ele diz: e nem deis lugar ao diabo. Isso significa que esses conflitos aí que você não trata dentro da sua família, e que você não trata dentro da igreja, isso é uma excelente oportunidade, não para você, mas para Satanás entrar. Então, eu quero que você visualize que é como se tem um conflito que vocês não trataram. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O problema é que às vezes a gente deixa um sol, o outro sol, um dia, uma semana, um mês, e aquele conflito não é tratado. O que acontece? Você vai lá na porta da sua casa, quando você vai dormir, você dá uma checada, né, na sua casa, para ver se está tudo trancado. Não é assim? Dá uma checadinha ali para ver se está tudo trancado. Por quê? Porque você se preocupa com a segurança da sua casa. Pois com isso em mente, você pensa que um conflito não resolvido lá na sua casa, o que ele vai fazer? É como se você fosse dormir, aí ao invés de você checar se está trancado, você abre a porta da sua casa assim, ó. Para quem entrar? Para quem entrar? O diabo, Satanás está aí. Nem deis lugar ao diabo. O link do versículo 26 com 27 é muito óbvio. Se você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, o conflito roendo aqui no seu coração, você está abrindo espaço para Satanás entrar. Você não só está abrindo a porta, ele está dizendo, nem deis lugar ao diabo. É como se você tivesse assim, ó, pode entrar agora, vem aí, e faça o que você quiser dentro da minha casa. Porque se tem um lugar onde Satanás gosta de trabalhar, é em conflitos não resolvidos. Porque se eu tiver um problema com a minha esposa, e não tratar aquele problema, o que isso vai gerar no meu coração? Mágoa, o que mais? Angústia, rancor, e aquilo vai trabalhando no meu coração. E a mágoa, a angústia e o rancor, isso tudo fervilhando aqui no meu coração, isso tudo vai gerar piedade, contentamento, alegria. É isso que vai gerar? Não, meu irmão. Vai gerar ira, vai gerar aquela indireta, aquela facadinha que a gente dá meio que de graça, assim, a pessoa não está nem esperando. Diz, não, mas você lembra naquele dia, há 15 anos atrás, na casa da sua mãe. É assim, a gente vai longe, né? A gente vai longe. Faz tempo que você abriu a porta para Satanás da sua casa, faz 15 anos, quando você não tratou esse problema. Aí você fica impressionado, pastor, a gente está em crise, porque eu não sei o que foi que aconteceu. Meu irmão, há 15 anos você não trata esse problema, você abriu a porta e ainda não fechou para Satanás não entrar na sua casa, porque você não tratou esse conflito. Isso gera uma família fraca, frágil, estilhaçada, que por qualquer coisa quebra. Aí você fica impressionado quando tem histórias de divórcio. Não, o que foi? Aquelas histórias antigas, né? Não, é porque ele apertava a pasta de dente no meio e ela gostava de apertar embaixo, aí foi por isso que eles se separaram. Agora é a pasta de dente que divorcia o casal. É não, meu irmão. É porque essa família está tão fragilizada, ela é tão fraca, que ela não sabe lidar com uma menor discordância. Por quê? Porque já tem tanta coisa fragilizada ali dentro, que qualquer razão é uma razão para destruição. Então não se ponha o sol sobre a vossa ira, é algo muito sério que às vezes a gente esquece. E deixa o conflito entrar e reinar no nosso coração. Porque a gente tem medo de tratar. Tem medo de resolver, às vezes por temor dos homens. Não, pastor, porque se eu for falar, a pessoa não vai gostar de mim. Já pensou se Jesus dependesse das pessoas gostarem dele para ele fazer sua missão?
Estava ruim para a gente, não estava? Qual era a aprovação que Jesus tinha? Ele perdeu para Barrabás, na opinião popular. Não foi assim? Barrabás era um homem piedoso, sério. No mesmo patamar de Jesus, era um criminoso. E o povo, a opinião popular, escolheu Barrabás e não Jesus. Mas você quer ser bem-quisto por todos, quer que todo mundo goste de você, não quer tratar os problemas, porque você não quer ser visto como uma pessoa, sabe, tá ali, mas o cara é desagradável, quer tratar tudo que é problema. Não, meu irmão. É porque se você não tratar os problemas, você abre a porta da sua casa, a porta da igreja, para que Satanás entre. É por isso que eu escolhi falar sobre o maior inimigo do seu casamento. O maior inimigo do seu casamento pode ser visto como um conflito não resolvido. E assim, Tiago começa e ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Mas vamos começar com ouvir. Já provamos, acho que todo mundo já entendeu, que os conflitos fazem parte da nossa vida. Aliás, eu nem preciso provar, né? É só viver e você sabe disso. Muito bem. Mas quando o Tiago fala, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, isso significa que, diante dos conflitos, nós temos algumas atitudes para tomar. E a primeira delas, eu estava em Efésios 4, 26, 27, agora eu voltei para Tiago, capítulo 1, versículo 19, se você quiser me acompanhar, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A primeira atitude que você precisa ter na hora do conflito é ouvir. Eu estou falando isso porque normalmente a gente vê as propagandas. Certamente você já deve ter até feito, quer dizer, talvez você tenha até feito um curso sobre como falar em público. Não tem esses cursos? Como falar em público? Curso de oratória. É um curso de oratória para a pessoa aprender a falar com a impostação correta. Ele fala assim, objetivamente. A pessoa finalmente aprende a falar em público. É um curso de oratória. Agora eu acho que você nunca viu um curso de escutatória. Alguém já viu esse curso? Não é de oratória não, é escutatória, é como ouvir. Já viram esse curso? Não, né? Mas o pessoal deveria fazer, viu? Não sei se é até aluno, porque todo mundo se acha um bom ouvinte. Irmãos, o texto está dizendo que todo homem tem que ser pronto para ouvir. Se a gente está no meio do nosso conflito, no meio da dificuldade, a primeira atitude que a gente precisa ter é ouvir. Mas normalmente não é essa atitude que a gente tem. Normalmente a gente quer falar, a gente quer dar a nossa opinião. E às vezes a gente acha que ouvir é simplesmente esperar o outro terminar de falar. Então, digamos assim, né? Eu tenho aqui uma discussão. Seu nome, meu irmão? O irmão Vitor, perfeito. É só exemplo, viu? O irmão Vitor é gente boa, viu, pessoal? Mas aqui no meu exemplo, eu tive uma discussão aqui com o irmão Vitor. Ele falou uma coisa que eu não gostei, eu falei uma coisa que ele não gostou mais ainda. Aí eu tenho que olhar para ele e dizer, irmão Vitor, vamos ter que conversar, né? Eu disse, tá bom, pastor, vamos lá conversar. Aí o irmão Vitor começa a falar. E eu começo a ver os cenários aqui na minha cabeça. Ó. Quando ele falar isso, eu vou falar isso. Quando ele falar isso... Aí quando ele termina de falar, eu não ouvi nada que ele falou. O que foi que eu esperei? Ele ficar calado. Porque também não dá para falar por cima dele. Quer dizer, tem um pessoal que faz isso também, né? Irmãos, a gente precisa aprender a ouvir. Se eu estou só esperando ele ficar calado para eu falar em cima dele, eu não estou ouvindo. Ouvir significa, meus irmãos, prestar atenção no que o outro está falando. Entender as razões. Às vezes a pessoa está errada. Está tudo bem a pessoa estar errada. Mas às vezes ela teve uma motivação. Ela precisa explicar o que estava no coração dela. E tudo isso é importante.
Às vezes a gente acha que porque a gente está certo, a pessoa tem que ficar calada. Não fala nada não que você está errado. Isso é não saber ouvir. Já pensou se a gente fosse falar com Jesus toda vez e ele dissesse isso para a gente? O que a gente ia falar para Jesus? Nada, porque a gente está sempre errado quando vai falar com ele. Senhor, me perdoa. Confessar os pecados, falar daquilo que são as nossas motivações, faz parte da resolução dos conflitos. E a gente pode parar e ouvir, e entender o que o outro está falando. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E a gente teria diversos textos do livro de Provérbios, que fala para a gente aprender a falar menos e ouvir mais. Que fala que no muito falar há transgressão. Quando a gente fala demais, normalmente a gente erra. O melhor é ouvir mais, prestar atenção. Meus irmãos, você não tem noção do poder que é ouvir as pessoas. Às vezes a gente acha que só pode ajudar as pessoas com dinheiro. Pare para ouvir qualquer pessoa que precisa de ajuda, que pede dinheiro. Ninguém nunca para ouvir essas pessoas. E você vai fazer um grande favor a elas. Rapaz, como é a sua vida? Me diga aí, como foi que... Me explique aí, como é seu nome? Você mora por onde? E ouça. Ouvir as pessoas faz um bem muito grande. E o texto bíblico está nos dizendo isso. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Aí o verso continua. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Que é exatamente isso. Você ouve mais na hora do conflito e fala menos. Porque à medida que você ouve e entende, digamos aqui na discussão que eu tive, é só fictícia, viu pessoal? Irmão Vitor. Na discussão que eu tive aqui com o irmão Vitor, ele falou e explicou o que ele estava pensando. De repente ele usou uma palavra e eu posso dizer para ele, meu irmão, entendi. Quando você falou essa palavra, é porque eu não gosto dessa palavra. Mas você não sabia. Eu posso compreender porque você falou. Mas se eu já estou com o meu julgamento todo pronto e não quero ouvir, pronto, ele já está condenado para mim. E eu não ouvi. É por isso que eu preciso ser tardio para falar. É por isso que eu preciso saber quais são as motivações das pessoas, pelo menos entendê-las. Não quer dizer que você vai concordar com elas, não. Mas para falar a verdade, às vezes, se você ouvir e for atento, pode ser que até você mude de ideia. Mas se você ouvir. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, a primeira atitude que a gente precisa ter quando a gente está no meio do conflito é ouvir. Eu não ouvi vocês. Primeira atitude para a gente ter no meio do conflito é ouvir. Muito bem. Ouvir. A segunda atitude também está aí no versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irmãos, no meio do conflito, muitas vezes, se a gente deixar aquilo render no nosso coração, pode ser que você perca o controle. Pode ser que você fale mais do que deveria. Pode ser que você falou com raiva, e aí você se ira. E às vezes a gente acha que a ira é só pegar a cadeira e jogar em cima do outro, né? Quebrar o cabo de vassoura. Seja lá onde for que você quebrou esse cabo de vassoura. Isso é ira também, é pecado, né, meu irmão? Quebrar as coisas dentro de casa, isso tudo é ira, é pecado. Mas às vezes a ira é aquele comentário que você fala e você sabe que vai gerar mal no outro. Mas você fala só para fazer mal mesmo, só para magoar. Você sabe que a pessoa não gosta daquilo. Aí você usa aquele comentário. Também é ira, meus irmãos. Porque às vezes a gente acha que a ira é só esse descontrole assim absurdo, completo. Ou você nunca ouviu falar da expressão, eu vou matar ele na unha. O que é matar na unha? O pessoal sabe, né? Eu sei. Também sei, meu irmão. Ou, não, fulano de tal fez isso comigo, mas eu vou dar um gelo. Vou dar um gelo nele. Vou dar um gelo nela.
É a ira no seu coração, só que é uma ira assim, a conta gotas, entendeu? A vingança não vale a pena, né? Não está na Bíblia, né? Matar a alma envenena, exatamente. Não é versículo bíblico, viu, meu irmão? É sabedoria do seu Madruga. Meus irmãos, a vingança às vezes vem assim, com a ira a conta gotas no nosso coração. Não, pode deixar. Aí você vai ali, ó, vai falando, e não trata o conflito, e dentro lá do relacionamento, da esposa, do esposo, você vai se descontrolando, ou falando, de vez em quando solta uma ali na cara dele, na cara dela, no rosto, e isso é ira. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.